a Deus, louvado seja o nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus bom, graças a Deus, né? Tivemos um dia maravilhoso, a Bíblia diz, regozijamos e nos alegramos, né? Porque este é o dia que o Senhor Deus preparou, né? E se Ele preparou, a Bíblia também fala, tudo quanto Deus faz, esplendidamente maravilhoso Ele faz. Então o dia que Ele faz é maravilhoso, é bom, é isso que nós temos que guardar dentro de nós, né? Saber que todos os dias são dias diferentes, mas são feitos por Deus. E se é feito por Deus, é um dia maravilhoso. Graças a Deus. Eu quero saudá-los com a paz, né? Quero encontrá-los como eu estou vendo alguns aqui, né? Andando por fé, buscando a Deus, né? Praticando a verdade. E olha, essa é a alegria de Deus, né? É a alegria de Deus, porque a Bíblia fala que Jesus, quando voltar, Ele vai voltar para buscar aqueles que estão guardados na fé, né? Ele não vai buscar os relapsos, não. Os relapsos vai ficar de fora. Ele, quando chamou Gideão, ele disse a Gideão, Gideão, os medrosos covardes manda embora. E eles foram embora. Olha lá, um monte de gente foi embora, 22 mil pessoas. E depois então disse, agora aqueles que lamberem a água, assim como se fosse um cachorro, né? Esse você põe de um lado. E os que pegarem a água com a mão e trazerem a boca, esse você põe do outro. E a separação foi, de um lado tinha 9.700 e do outro lado tinha 300 pessoas. Então Deus, olhando para Gideão, disse, Gideão, já escolhi. E Gideão falou, tomara que sejam 9.700, né? Não foi. Foi o 300 pessoas, né? Mas quem eram essas 300 pessoas? Eram pessoas que tinham um coração onde Deus podia fazer a vontade dele. E a Bíblia fala que a guerra não era de Gideão, a guerra era de Deus. Mas eles tinham que estar preparados, né? Preparado para poder suportar aquilo que eles iam colocar em ação, aquilo que eles iam praticar. E na guerra, louvando, cantando, sem levar instrumento de guerra, para guerrear com inimigos, além de uma quantidade imensa, treinados para matar, para destruir, sem piedade alguma, né? Agora, 300 homens, como? Se não estiver preparado na confiança com Deus, se não estiver preparado na fé, não vai. É por essa razão que Deus, Ele diz na sua palavra, e a palavra que eu vou usar hoje, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que fala, porque nós andamos por fé, né? Nós andamos por fé e não por vista, ou vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Então, Deus vai vir buscar, Jesus vai vir buscar as pessoas que estão andando por fé, não por vista, né? Mas graças a Deus, quem são esses? São aqueles que Deus ensina, que Deus traz a revelação para o coração dessa pessoa, né? E essa pessoa, então, hoje fala-se muito de fé, fala-se muito, tentam mostrar a fé através de um monte de coisa, né? Mas a fé, ela começa dentro do coração, ela transforma a vida do homem, da mulher, né? Ela faz um caráter novo, ela traz à pessoa a identidade de Cristo, né? E depois, então, as ações começam a ser iguais, os milagres começam a acontecer, as vitórias começam a se fazer. Então, a fé não é simplesmente, olha, eu tenho fé porque eu fiz isso, eu tenho fé porque eu fiz aquilo. Muitas pessoas se desviam da fé porque as orações não são respondidas. Quando não são respondidas, não tem ações de Deus, não tem milagre, não tem maravilhas. E quando não tem milagres, não tem maravilha, tem que dar-se um jeito, não é verdade? E então a pessoa usa a razão e vai começar a buscar coisas para que aconteçam. E as coisas podem acontecer. Isso não quer dizer que foi pela fé ligada em Deus, não foi por milagre.
Milagre é milagre, sobrenatural é sobrenatural. Eu falo sempre. Aqui em Artemis, eu tive o privilégio de construir a igreja aqui. Eu tive o privilégio de construir em cima de milagre. Eu já contei esse testemunho na igreja aí por muitas vezes, né? A igreja foi construída através de milagres. Pessoas diziam, mas como que você está conseguindo construir um prédio tão grande daquele? Como que você está fazendo? Mas olha, cada situação foi um milagre. Oração, Deus falava comigo, vai conversar com tal pessoa. Eu perguntava para Deus de que maneira ia ser, e Deus falava para mim a maneira que a pessoa ia dar. Eu ia conversar com a pessoa no momento de início ela recusava, ela dizia que não tinha condição, mas quando eu dizia, é dessa maneira, assim, 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 a pessoa voltava para trás e dizia, assim dá para me ajudar, pode vir buscar. E em tudo foi assim, em tudo foi assim. Meu Deus do céu, aqui em Artemis eu vivi dessa maneira e venho vivendo até hoje, milagres em cima de milagres. Hoje mesmo minha esposa falou para mim, como que nós vamos fazer isso? Eu falei, faz 34 anos que Deus está nos sustentando. Minha filha, é Ele que vai prover tudo, é Ele que provê tudo. No momento certo, na hora certa, nós tomamos posse, pronto, está acabado. E as coisas começam a acontecer. A Bíblia fala que quando o povo de Deus anda, o mar se abre. Se o povo para, o mar fica fechado. Mas andar pela fé, né? Pela fé. Graças a Deus por isso. Eu quero saudá-los com a paz, com o amor de Deus, né? Eu até mesmo já li o versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, mas eu quero saudá-los, é um prazer, né? Novamente estar conectado, estar aqui podendo transmitir a você aquilo que eu tenho dentro do meu coração, é o testemunho de vida, porque o que eu estou pregando é isso que eu faço, é isso que eu pratico e venho praticando, né? Que Deus tem colocado dentro de mim, e é isso que tem dado bom resultado, e graças a Deus por isso. Então é bom estar aqui reunido com vocês. Você que está na sua casa, com sua família, isso é maravilhoso. É um culto do lar, né? É um culto do lar, onde todos estão sendo abençoados, onde o Espírito Santo está ali abençoando a todos, né? Ou você que está sozinho, talvez lá na sua casa, no seu quarto, ou talvez no trabalho, ou em Piracicaba, fora de Piracicaba, em outra cidade, em outros estados, né? Lá tem pessoas do Pernambuco que assistem a nossa live, quer dizer, em outro estado, talvez em outro país. Mas manda uma mensagem para nós, você que está longe, né? Manda uma mensagem, olha, estou aqui, estou ouvindo, né? Fala lá o que você está sentindo, né? Ajuda-nos a melhorar. A sua palavra vai trazer para nós um momento que nós vamos ter que refletir. Então vamos dizer, se precisamos melhorar, se continuamos como continuamos, né? Não tem problema não, nós amamos você. E nós temos certeza, né? Que através das orações que temos feito, a tua vida é uma vida abençoada, e se não está sendo, vai ser abençoada, né? Porque Deus é fiel, porque Deus é maravilhoso. Então, compartilhe também, faça a sua parte, compartilha para outros grupos, né? Para as pessoas do seu mesmo grupo, né? Mas compartilha, e quanto mais compartilhar, mais a mensagem vai rodar, vai andar, ela vai tomar, vulto muito grande, né? Ela vai bem longe. E como a palavra de Deus, ela é viva, a palavra, ela é viva, mesmo que ela vá através da live, né? Dessa transmissão, ela vai operar aquilo que ela é preparada para operar, né? Veja, Paulo, através de lenços, né? Pedaços de roupas, né? Paulo, a palavra se fez poder, se fez manifesta na vida das pessoas, trazendo libertação, trazendo cura divina. Meu Deus, nós temos isso aí na nossa vida, capacitação para melhorar a vida dos outros, né? Para melhorar as famílias, para levar todas as pessoas, principalmente nos dias que nós estamos passando, todo mundo amedrontado, todo mundo assustado. Você olha para as pessoas toda meio receoso, né? Amigos, olha, eu tenho muitas pessoas têm ligado aqui para mim, ou que determinadas pessoas se contaminaram,
Meu Deus, é só oração. Eu digo só oração, só oração. Veja, temos que orar, temos que partilhar essas pessoas para que elas se revistam, né? Se revistam daquilo que pode ser protegidos, né? A Bíblia fala, lá no Salmo 121, o sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor nos guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Veja, nós temos que levar essa palavra a entrar no coração das pessoas, para fortalecê-las, né? Para que o Senhor realmente, essa palavra seja verdade, ela se materialize na vida da pessoa como um escudo, pois lá no Salmo 91 diz que a palavra de Deus é um escudo e broquel, é um escudo de fidelidade, né? É um escudo fiel, onde protege. O soldado romano, quando ele ia para a guerra, ele levava esse escudo, mas não era um escudinho pequeno só para defender da espada. O escudo pequeno era por corpo a corpo, mas o escudo expressado no Salmo 91 é aquele escudo grande, né? Onde a pessoa se cobre o corpo todo, vem lanças, flechas, né? Sendo atirada, a pessoa entra atrás e se protege. Veja, ele é o nosso escudo e broquel. Nada passa, né? Nada passa. Para chegar em nós tem que passar por ele, mas nós temos que transmitir isso aí. Não podemos nós ficar dentro de uma caverna, né? Deus disse para Elias, até quando vai ficar aí dentro, Elias? Sai, né? Sai. Temos coisa para fazer, temos obra para realizar, né? Temos almas para ganhar. Veja, a fome estava matando. Elias estava dentro da caverna, bebendo água e comendo carne, né? Estava bem bom lá dentro, né? Mas de repente a água seca e o corvo para de trazer comida. Aí Elias falou, e agora? Como é que eu vou fazer? Então Deus falou, sai, aí não é lugar de ficar, não, chega, descansou demais já, vamos agora, sai fora. Aí ele foi para Serepta, e o que aconteceu lá? Elias foi usado, a presença de Elias foi usada, a palavra que saiu da boca de Elias foi usado, né? Mas não lá na caverna, fora da caverna, né? Junto com o povo. Então hoje, até mesmo está difícil das pessoas nos receber na casa dela, não é verdade? Mas através da transmissão, nós podemos entrar na casa dela, nós podemos falar na casa dela, né? Trazer uma palavra, né? E a palavra é viva, é poderosa, então ela vai se tornar para eles aquilo que está sendo para nós, né? Deus é maravilhoso. Então compartilhe, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Para que você esteja coberto de oração. Nós vamos estar orando, né? Orando por você, orando por sua família, orando pelos seus negócios, né? Pelo seu trabalho, pelo seu emprego, para a empresa que você trabalha, tudo representado na sua pessoa, né? Então, você que participa, não se inscreveu, se inscreva e compartilhe. Deixe um testemunho, escreva lá o testemunho e Deus vai abençoar a tua vida, né? Deus é maravilhoso. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vivemos por fé e não por vista. Andamos por fé e não pelo que vemos, né? É o que Paulo assim transmite, né? Paulo dizia isso porque Jesus não está conosco aqui em carne, né? Jesus, quando estava em carne, lá com Pedro, com todo mundo, Pedro veio para Jesus e falou, Senhor, tem que pagar o meu tributo, como é que nós vamos fazer? Dá ordem lá para o tesoureiro, né? Mas Judas não andava junto, Judas era meio apartado, né? E ele era o tesoureiro, olha que loucura, hein? Que Jesus confiou no pior, mas tudo bem, Jesus sabia o que ele estava fazendo, mas Judas então não estava lá. Jesus falou, não tem problema, Pedro, faz o seguinte, pega uma vara, vai pescar, né? E da boca do primeiro peixe que você pegar lá, você tira 2 denários, paga o meu imposto e o seu imposto, beleza? Vai lá, faz isso aí. E, meu Deus, pegar um peixe, para quem era pescador e nunca viu dinheiro na boca de peixe, né? Nunca ouviu. Pedro era um pescador. E de repente mexer com essa situação, e Pedro não indaga nada. Não foi como Nicodemos que já retrucou, né? Não, Pedro pegou a varinha lá, pegou o anzol e e vamos lá, vamos pegar um peixe.
e quando ele pega o peixe lá e abre a boca, eu acho que acredito que com aquela ânsia de abrir a boca, né? De ver o milagre acontecer, né? Oh, meu Deus do céu, que alegria! Eu imagino quando ele vê o dinheiro ali na boca do peixe, nem dentro estava, não era nem para rasgar o peixe, nem para matar o peixe, né? Era aquela pesca que pega e solta, né? Só tira o que precisa, né? Então Pedro, pá, olhou, viu o dinheiro, eu imagino a alegria de Pedro. A alegria de Pedro, porque Pedro tinha largado tudo quanto ele tinha para seguir Jesus, para seguir Jesus. E agora ele estava tendo a confirmação que o abandonar tudo por Jesus valeu a pena. Você está entendendo? Entenda isso. Nós temos que ver os milagres, as maravilhas, para que venha valer a pena, não é verdade? Valer a pena no dia a dia, na nossa casa. Meu Deus, Pedro quando viu aquilo ali, aquilo lá se encheu, né? Que privilégio, que privilégio. Se eu contar para os outros, Pedro pensar, se eu contar para os outros, não vou nem acreditar. Se eu contar para João não vai acreditar, não vai, ninguém vai acreditar. Isso aí é para mim, é exclusividade minha, né? Tem milagres que acontecem na vida nossa que são milagres particulares, é da própria pessoa. Eu já recebi coisas que é meu. Aquele dia que o paralítico andou na igreja lá, que algumas das pessoas que estão na live aí, que estão conectados, eles viram, né? Quando o paralítico sai da cadeira de roda, corre lá dentro do prédio lá e começa a depois falar. Estava paralisado o corpo dele, paralisado, tinha dado um mal nele lá e ele paralisou. E de repente ele sai correndo lá e vai e vem, vai e vem. Eu fiquei pasmo porque nenhum da família veio para a igreja, nem ele mesmo continuou na igreja. Eu perguntei para Deus, mas Deus, e aí, como é que fica? Na oração eu estava meio abalado, eu falei, Deus, como é que fica? E Deus falou claramente para mim, não foi bom para você? Eu falei, mas para mim foi ótimo. Ele falou, então tá bom, então tá bom. Eu falei, então tá bom, glória a Deus por mim. Eu aprendi que quando você faz uma oração dá certo, pode continuar fazendo oração, porque todas vão dar certo. Todas. Porque o Deus é o mesmo. O nome de Jesus é o mesmo. Quem faz o milagre é o mesmo. E a pessoa que fez, já aconteceu, continue. Meu irmão, meu Deus do céu, isso aí é... Mas vamos lá. Veja, o fundamento para a fé é a palavra de Deus. O fundamento para a fé é a palavra de Deus. A fé, ela aponta para o presente, né? É para o agora. A fé, ela não é para o futuro. A fé é para o presente, ela aponta para o agora. A fé é agora. Fé é o acúmulo de experiências com Deus, como nós falamos ontem, né? A fé é o acúmulo de experiências. A sabedoria é o acúmulo da graça. O acúmulo da graça é a sabedoria, é o conhecimento, né? Então é a experiência. Mas veja, o acúmulo da fé é a experiência, leva a experiência. Isso é lindo. Veja, fé é resultado da ação, né? É a ação em cima da fé, basada na fé, é o resultado da ação, e não no que se vê. Não no que se vê. Veja, a fé é a ação pela palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. É o resultado que a palavra de Deus oferece. É o resultado que a palavra de Deus promete, né? Então, em cima desse resultado da palavra de Deus, é que nós, sem ver, agimos. E então o milagre acontece. O milagre acontece. Isso é lindo. Deus, a Bíblia fala em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Deus vela para que a sua palavra se cumpra. E lá em Romanos, né? Romanos capítulo 9, olha lá, no versículo 3, diz assim, no Romanos capítulo 9, versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, o desejo de Paulo, porque eu mesmo, olha lá, eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor aos meus irmãos,
veja, que são meus parentes, segundo a carne. Paulo fala justamente isso. E depois no versículo 4 ele diz assim: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por que Paulo fala essa situação? Ele amava os irmãos dele, ele amava a família dele, os parentes deles, né? Ou talvez amigos também que estão agrupados nisso aí. Ele tinha um amor muito grande por essas pessoas, mas agora Paulo estava andando na fé, andando com Jesus, andando com Deus. E pela fé de Paulo, pelo caráter mudado, pela vida mudada, então Paulo agora pregava o evangelho e eles não aceitavam. Eles preferiam Paulo antes. Então Paulo, olha, eu sinto tristeza no meu coração. Eu queria até mesmo, se eu pudesse, né, desejar, mas se eu pudesse, ele fala, né, se eu pudesse ficar separado de Cristo para falar, para voltar, mostrar o meu amor por vocês, eu até faria, mas não posso, não tem como romper, né? Não tem como romper por alguns minutos para agradar a alguns, né? Não, a Bíblia fala que nós somos chamados para agradar a Deus, né? Agradar a Deus, e muitas vezes dentro do nosso lar, dentro do nosso convívio, dentro da nossa família, dentro dos nossos parentes, amigos, né? Há muitas controvérsias. Veja, a palavra de Deus. Paulo, quando fala isso, lá em Gálatas também, Gálatas capítulo 1, no versículo 8, Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, ele fala sobre ele, ainda que nós mesmos, né? Ou algum anjo desça do céu, ainda que algum anjo desça do céu e anuncie, né? Anuncie outro evangelho, Paulo fala, anuncie outra palavra. Veja, ainda que alguns de nós, ou nós mesmos, né? Ou um anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho. Paulo diz assim, olha, que nós não devemos, né? Não devemos aceitar de forma alguma, né? Porque o fundamento é a palavra de Deus. Então ele diz, considere isso como anátema. Meu Deus do céu, o sair fora da palavra não devemos sair. E se vir de fora alguma palavra tentando mudar o evangelho, também devemos desconsiderar. Seja quem seja que esteja anunciando, ele coloca até anjos, né? Anjos. Não acredite, não acredite, é anátema. Veja, o fundamento da fé, o fundamento do cristianismo, o fundamento da vida com Deus é a palavra de Deus. Esse é o fundamento, não tem outra maneira, não há. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 35, ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Veja, tudo passa, meu irmão, tudo passa. Com a mudança de tempo, num lugar tem floresta, daqui a pouco não tem mais. Fulano já foi, os descendentes dele também já foi, gerações acabou. Sabe, cidades, estados, sei lá do 1000 anos atrás, acabou tudo passa, tudo, né? As pessoas se tornam esquecidas, gerações vêm e de repente acabou, ficou esquecido, tudo passa, palavras, ensinos, métodos são mudados, outras ideias surgem, tudo passa, mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece igualzinha, né? Da mesma maneira, com a mesma capacitação, poder, né? A mesma palavra, ela é a mesma coisa. Ouça, a palavra e Deus são um. A palavra e Deus são um. Por isso que Deus, ele no nosso linguajar diz, põe a cara para bater, né? Ele põe a cara, lá no livro de Números, capítulo 23, no versículo 19, olha o que Deus diz. Números 23, capítulo 23, no versículo 19, ele diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Olha lá. Porventura, disse, diria ele, e não o faria?
Olha lá, diria ele, eu não faria, ou falaria e não confirmaria? Meu Deus do céu. Aqui na nossa voz, põe a cara para bater, né? Deus é maravilhoso. Por quê? Porque Ele é fiel, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus e Deus é um só, não tem como separar, não tem como separar. Por isso que Deus é tão maravilhoso, né? Mas veja, a palavra de Deus, ela é o sustento da fé. Ela é o sustento da fé. Se nós lermos, por exemplo, lá no livro de Hebreus, olha lá o que está escrito, Hebreus, deixa eu abrir aqui, livro de Hebreus, lá no capítulo 4, livro de Hebreus, lá no capítulo 11, lá no versículo 1, livro de Hebreus, capítulo 11, 1, diz assim, oh meu Deus do céu, Hebreus capítulo 1, não é 11, é capítulo 1, deixa eu acertar aqui, Hebreus, lá no capítulo 1, lá no versículo 1, olha o que diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Meu Deus do céu, veja a grandeza de Deus, veja a grandeza de Jesus. Meu Deus do céu, a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. Olha lá, conhecer Deus é a sua grandeza, soberania, majestade, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Meu Deus do céu. E então Ele dá a palavra dele para nós, para edificação da nossa vida, da nossa fé, né? Para que nós possamos viver aqui nessa terra. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, ou seja, a realidade, a vida, né? A palavra de Deus, a verdade de Deus tem que ser uma realidade para nós, meu irmão. Uma realidade, veja, tem que ser uma realidade, tem que ser vivida, isso é lindo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse, olha lá, nem só de pão o homem viverá, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, da boca do Pai. Meu Deus do céu, nem só de pão o homem viverá, ou seja, nós estamos aqui nessa terra, nosso corpo se alimenta das coisas dessa terra, mas nem só o alimento vai nos prover todo o sustento que nós precisamos para a nossa vida, que nós precisamos para a nossa saúde, que nós precisamos para a nossa proteção, que nós precisamos no dia a dia. Não, alimento é só morte, chegando uma estatística que arrepia, não é verdade? Se deixarmos isso aí tomar conta da nossa vida, dirigir a nossa vida, meu irmão, não é o caso daqueles que estão andando por fé, mas aqueles que não conhecem a fé, eles estão, meu Deus, virando o homem da caverna, né? Vão se intocar na caverna e não vão querer sair, Meu Deus do céu, fé é certeza, né? Fé é a evidência das coisas que não se veem. É a evidência das coisas que não se veem, porque nós andamos pela palavra, e se a palavra diz que é e acabou. Se a palavra diz que faz e acabou. Então é ali que nós que nós colocamos os nossos olhos, tipo o rei Josafá, né?
o rei Ezequias, quando ele ora a Deus, ele fala: os nossos olhos estão postos em ti. Quando Senaqueribe queria guerrear contra ele, os nossos olhos estão postos em ti, né? Tirou do exército do inimigo, tirou dos soldados do inimigo, do poderio bélico dos inimigos, né? E colocou os olhos em quem? Em Deus. E você conhece a história, obteve vitória. E Deus nos chama para isso. Ouça, se você quiser escrever isso, você escreve. Diz assim, olha, a fé determina o que você pode ter agora. A fé, ela determina aquilo que você pode ter agora. Veja bem. Então você faz a pergunta: quanto tempo levará para que eu possa conseguir as coisas que quero e também preciso? Quanto tempo leva? Veja, o tempo de espera para tudo que nós precisamos, é você quem o faz, é você quem determina, é nós que determinamos esse tempo. Veja, é determinado por cada um de nós, Veja, nós que determinamos tudo que diz respeito à nossa vida, se andamos por fé. É nós que determinamos, até mesmo quando vamos receber alguma coisa, é nós que determinamos. A fé é tremenda, a fé está firmada no poder de Deus. A fé, ela não se firma no natural, né? Ela saiu fora do natural e agora ela está no sobrenatural. Aí é que acontece o milagre, aí que o mar se abre, aí que o fogo perde seu poder, aí que o animal, o leão, fica com a boca amarrada, né? Veja, que as cadeias se abrem, as portas se abrem, se escancaram, que os olhos dos soldados acabam não enxergando. Tudo por quê? Por causa da fé. Outro dia eu contei aqui sobre um homem que transportava a Bíblia, né? Transportava a Bíblia para o país comunista. E quando ele chegou na barreira, todo aquele soldado lá, o carro cheio de Bíblia, e ele falou: e agora? O que eu vou fazer? Eles vão me pegar, vai prender tudo. Mas de repente ele deitou no chão lá, perto do carro, e ele falou: olha Deus, eu já morri mesmo. Então veja aí o que o Senhor quer fazer. Eu vou passar. E foi. E de repente pararam ele, conversaram com ele, olharam dentro do carro, aquele monte de Bíblia todo exposto ali, olharam dentro do carro, olharam por tudo. Ah, tudo bem, pode seguir. E ele entrou lá com aquele monte de Bíblia. Meu irmão, eles não conseguiram ver a Bíblia. É inacreditável um negócio desse. Você olhar para uma coisa e não conseguir ver e conversar com a pessoa. Na revista ninguém viu a Bíblia, mas não era uma Bíblia, o carro todo cheio de Bíblia. E não viram, e ele entrou. Deus é poderoso. Meu Deus do céu, eu gosto disso. A fé, meu irmão, a fé, ela procede do coração. E falo mais, a fé, ela está alinhada, coração e mente. Coração e mente alinhada. A fé está alinhada. Por isso que muitas pessoas até mesmo têm a palavra de Deus na mente, mas não tem no coração. E se não tem no coração, na mente esquece já, passa. A mente é conflito em cima de conflito. Mas quando ela está posta no coração, a pessoa crê com o coração, alinha com a mente, a boca fala, a vida começa a acontecer e tudo funciona. Veja, alinhada com os pensamentos, né? Lá em 2 Coríntios, você pode abrir aí ou ler na tela aí, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, olha o que Paulo fala no versículo 18. Ele diz assim, olha: não atentamos nós às coisas que se veem, não atentando nós às coisas que se veem, mas que não se veem, mas as coisas que não se veem, Paulo fala, né? Não atentando nós pelas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem é que são eternas, né? Que coisa linda. Oh, meu Deus do céu.
As coisas que não se veem é que são eternas. Você olha para a palavra de Deus, fala que você está curado, você já está sarado, né? E de repente você olha no laudo médico, a doença está lá. Para que lado você vai olhar? Para que lado? Para a palavra de Deus? Ou vai olhar para o resultado do médico? Sabe, tem muita gente que olha pelo resultado do médico e acaba vivendo no resultado do médico, né? Tem muitas pessoas assim. Mas quando a pessoa tira os olhos do resultado do médico e olha para a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Até mesmo tem aqueles que pegam o resultado do médico, dobra o joelho e vai orar. E diz, Deus, olha o que o médico disse aqui, ó, que o meu corpo está dessa maneira. Mas a tua palavra diz que o meu corpo não está dessa maneira. Então, Deus, eu quero que o milagre aconteça. Eu quero que isso que o médico fez os exames e detectou desapareça. Porque ele não pode ficar no meu corpo, porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra diz que o meu corpo está curado. Que oração, meu irmão! Então, quando a pessoa faz isso, meu Deus, e toma posse disso, desaparece tudo, desaparece tudo. Quantas pessoas eu já vi fazer isso? Na minha vida é constante isso. Não pensem que eu sou sobrenatural, não. Não, eu vivo o sobrenatural, mas não sou, eu vivo. Por quê? Eu também dependo da fé, eu dependo da palavra de Deus. Eu pratico, eu coloco a ação à altura da palavra de Deus. E o resultado acontece. Um acontece imediato, o outro acontece um pouquinho mais lento, mas é só ficar firme, é só guardar a confissão e o milagre se faz. Veja, meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, por isso que nós andamos por fé e não por vista. Olha lá o que diz, o homem ou uma mulher, o homem ou a mulher, a pessoa com ideias em cruza, olha lá, com ideias em cruza, ou com um pensamento em cruzo na confiança, ideias em cruza na confiança, e fervor, veja lá, nascido da fé, alinhado, coração e mente, ideias, tudo alinhado, né? Tudo alinhado. A pessoa vai pensar sobre um assunto, a palavra de Deus está lá, tomando frente. Como diz em Mateus 6,33, primeiro lugar, as coisas de Deus, né? Primeiro lugar, o reino no qual ela vive, as leis do reino, a vida do reino, né? A vida do Filho do amor de Deus, né? Jesus Cristo que nos foi dado. Mas veja, um alinhamento, viver dessa maneira. É lindo isso. Quando Tiago escreve no capítulo 1, olha lá o que Tiago escreve dizendo, livro de Tiago, vou voltar aqui, Tiago, lá no capítulo 1, olha o que Tiago escreve, versículos 5 a 8, olha o que ele diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Veja lá, porque o que duvida é semelhante à onda no mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Um coração duplo, né? Ele é inconstante em todos os seus caminhos, né? Em todos os seus caminhos. Por isso que nós olhamos para a palavra de Deus. Veja, a Bíblia fala de Pedro, lá em Mateus capítulo 14, se você ler lá, em Mateus capítulo 14 conta a história. Jesus foi orar no monte, despediu as pessoas, os discípulos entraram no mar, e Jesus disse, depois eu encontro com vocês lá, e foi orar no monte.
E eles foram para o mar. Mas a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, lá estava o barco lá, o vento era contrário e ia a pique, né? Ia a pique. Mas na verdade não ia a pique, porque a ordem já estava dada, não ia a pique. Mas eles estavam apavorados. E Jesus então foi lá, mas foi andando por cima da tempestade, né? Que coisa gloriosa. Foi andando, e como não podiam ver, Jesus chegando perto disse: ei, não temas, né? Não temas. E Pedro reconheceu a voz de Jesus, a voz do Mestre. E Pedro diz: és tu, Senhor? Ele disse: sim, sou eu. Olha, não podia ver, mas ele creu na palavra. Não podia ver, mas ele creu na palavra. E então Pedro disse: Senhor, manda eu ir contigo. E o que Jesus disse? Venha. Mas ele não podia ver, mas ouviu a palavra. E ele saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Olha que coisa linda, para ir ter com Jesus. Começou a andar por sobre as águas, na tempestade. Imagina um mar em tempestade, as ondas. O barco estava todo mundo aflito, não conseguia ver nada. E de repente agora Pedro andando em cima das águas. Mas a Bíblia fala que de repente Pedro enxergou. E olha o que diz lá no versículo 31, né? Mas vamos ler o 30 também. Versículo 30 e versículo 31. Diz assim, ó, no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, olha lá, afundar, ou submergir, Pedro gritou, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E no versículo 31, Jesus prontamente estendeu a mão e tomou Pedro, levantou Pedro e lhe disse, né, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidaste? Veja, meus irmãos, por que duvidaste? Se a fé determina o que nós podemos ter, né? A fé determina o que nós podemos ter, mas não pode ter dúvida, não pode ter duplicidade, né? E, meu Deus do céu, temos que viver a palavra de Deus, temos que, sabe, uma vez alguém disse assim que alguém subiu num púlpito, né? E ele contando a história, isso é coisa que aconteceu lá no passado, lá para trás, né? Bem lá para trás. E essa pessoa dizia que a pessoa subiu no púlpito e quando chegou lá no microfone, porque não tinha quem pregasse lá na igreja lá, ou quem trouxesse uma palavra, escolheram um homem, ele falou, bom, já que vocês querem, eu vou lá. E ele subiu lá. E aí disse, vamos ler o Salmo. E abriram o Salmo. E quando ele terminou de ler o Salmo, ele falou, agora vamos ver que bicho vai dar, né? Vamos ver que bicho vai dar. Porque nem ele sabia o que ia acontecer. Não sabia, ele foi posto lá. E posto lá para falar de uma coisa que nem ele sabia. Então ele falou, vamos ver que bicho vai dar, né? Não dá nada. Não vai dar nada. Vai ser um tempo, não vou dizer perdido, né? Mas um tempo que passou. Não aprenderam nada, não puderam aprender nada. Mas graças a Deus, né? Onde tem a revelação de Deus, olha, onde tem o poder de Deus, as coisas acontecem, né? Meu irmão, devemos andar por fé. Comece a determinar na tua vida. Comece a determinar, alinhando, né, o seu coração com a sua mente. Comece a alinhar, meu irmão, é tempo, é hoje. Veja, nós precisamos fazer hoje, é hoje. Ideias, pensamentos, todas as promessas de Deus, alinhada com o seu coração. Então você vai determinar que aconteça, e determinar até mesmo no tempo que você precisa que aconteça, né? Muitas vezes eu ouço pessoas dizer, e eu também determino na minha vida, tal dia eu tenho que pagar uma conta, eu começo a determinar, tal dia eu vou ter o dinheiro para pagar a conta. Ou a Bíblia fala que Deus é o Deus que em Cristo Jesus supre cada uma das minhas necessidades. As minhas necessidades, Ele supre tudo. Então eu oro, eu digo, Deus, obrigado por essa palavra, e tal dia eu tenho uma conta para pagar e vou pagar. E sabe o que acontece? Tal dia eu tenho dinheiro e eu vou e pago. É assim que funciona. Deus é Deus. Nós podemos, com a fé firmada na palavra, nós podemos orar e continuar afirmando, até mesmo no tempo que nós precisamos que aquilo aconteça.
E vai acontecer. Aplicar isso todos os dias na nossa vida. Isso que é viver por fé. Por isso que Paulo fala, né? As versões Bíblia, elas dizem, né? Andando na fé. Ou andando não naquilo que não vê, mas andando na fé. Vivemos pela fé. Andando dia a dia, vivendo pela fé. O meu justo viverá por sua fé. Irmão, nesse tempo que nós estamos passando, onde as coisas estão terríveis, onde as coisas estão aumentando, dificultando, onde as notícias chegam e não são notícias todas elas que nos traz tristeza de ouvir pessoas que estão se contaminando, pessoas que estão perdendo vida. Não é brincadeira não, não é brincadeira não, não é tempo de brincar, é tempo de acreditar. É tempo de abrir a palavra de Deus e começar a fazer uma separação, né? O que Deus diz é verdade e o que os outros dizem, eu vou confiar em Deus. Não importa quem seja, não importa se a minha vida, por ser assim, vai agradar Pedro ou Paulo e outros vão desagradar, não importa. Não importa. Paulo teve esse problema, todos eles tiveram. O próprio Jesus teve essa dificuldade. Mas no final, todos creram em Jesus. Os seus irmãos creram em Jesus. Eles chegavam a dizer para Jesus, Jesus, vai na festa e faz lá os seus sinais lá, né, para que venha ter glória, venha ter isso, venha ter aquilo. Jesus falou, não. Enquanto eles estavam na festa, Jesus estava no tanque de Betesda, sarando, curando aquele paralítico, né, fazendo a obra de Deus. Nós não queremos glória, não. Glória seja dada a Deus. O que nós queremos é viver pela fé. Viver pela fé. Fica com essa palavra no seu coração, meu irmão. Deus é o único. Eu tenho dito, o único que pode livrar de todas essas coisas aí é Deus. Eu gosto quando eu leio quando Moisés estava no Egito, né? Moisés no Egito, e sinais e maravilhas acontecendo, mas no arraial de Israel nada acontecia, nada acontecia. Lá não teve piolho, lá não teve rã, lá não teve saraiva de fogo, lá não teve escuridão, trevas, nada lá teve. Lá a água não virou em sangue. O arraial de Israel estava livre daquilo, né? Livre daquilo. Nós somos de Deus, meu irmão, propriedade de Deus. Somos nação santa, raça eleita, propriedade particular de Deus. O mínimo que Ele espera de nós é que a gente creia na palavra dEle, é que a gente venha crer nele, né? Mas crer com o coração. Assim como nós cremos em tantas coisas na vida, né? Temos experiências em certas áreas que fazemos até de olho fechado, não é verdade? Fazemos até de olho fechado. Assim também são com as coisas de Deus. Devemos fazer de olho fechado, né? A vontade de Deus, em tudo. Amar Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo, né? Dar testemunho do que Deus está fazendo na nossa vida. E aí nós vamos vivendo. E nós vamos contemplando a manifestação de Deus em nós. Deus é maravilhoso. Ame a palavra de Deus, meu irmão. Amanhã nós estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário, né? Estaremos aqui ministrando, estaremos aqui de novo alavancando a nossa fé, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Então fica com Deus, que a graça de Deus continue na tua vida, né? Deus é maravilhoso. Dia 6 agora de julho, né? Vai ter um culto online, o pastor Mário de Oliveira é que vai fazer. Nós já estamos nos preparando para tal coisa, né? Estamos preparando e vai ser um culto maravilhoso, vai ter oração para doente, uma série de coisas lá que eles vão fazer. Vai ser online, vai se reunir as famílias, 2 famílias, sei lá, fazer culto nas casas, né? Então nós vamos estar participando disso. Conforme eles vão passando para nós vamos estar participando. Nós vamos cadastrar as pessoas, né? Cadastrar 50, 100 pessoas, quanto puder, cadastrar as pessoas, para que as pessoas também possam entrar no site, né, no link, e então possa participar desse culto, né? Todo mundo vai receber um vidrinho de azeite, né? Onde depois
no término do culto, vai ter a unção do óleo para os enfermos. Então, a pessoa de mais confiança ali dentro da casa, né? Ela vai pegar o azeite e todo mundo vai ungir. O Brasil todo vai estar conectado, né? O Brasil todo. E até mesmo alguns países fora, eu acredito que também vai estar conectado, né? Então vai ser milhares e milhares de pessoas conectadas no mesmo horário, e o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Mário de Oliveira, né? Ele vai estar ministrando, vai ter louvor, estão preparando uma coisa muito bonita. Então, já vai se preparando, dia 6 de julho, né? Já está presente aí, não nessa semana agora, na próxima semana, né? Nessa semana que vem, não, na outra semana, dia 6, eu acho que é isso aí, na outra semana. Então, na próxima semana agora que vem. Então, fica preparando, dia 6, e nós vamos passando, e depois nós vamos marcar um dia para entregar os vidrinhos de óleo. As pessoas vão passar lá na igreja, lá, talvez a gente coloque uma pessoa lá dentro, num período de horário lá, ou eu mesmo fique lá, e as pessoas vão passar lá, cada um pega para a sua família, pega 2, leva para uma família, não vai precisar levar um vidrinho para cada um, né? É um vidrinho para cada família, né? Para quem vai estar conectado, amém? E aqueles que não vão passar a pegar o vidrinho, não tem problema também, você pega lá um pouquinho de azeite, deixa lá numa xicrinha ou numa colher, e na hora da unção com o mesmo óleo, porque é um simbólico. O azeite, o óleo, ele não tem poder terapêutico, né? Mas ele simboliza Deus, né? Ele simboliza a presença de Deus. Então é um ato simbólico, né? Porque a Bíblia fala, e ungirá com o óleo, e a oração da fé salvará o doente. É a oração que vai operar o milagre, mas o óleo é simbólico, né? Então, o óleo que você vai pegar, você leva, quem não puder pegar, age dessa forma, pega lá um pouquinho de óleo da sua casa lá, deixa separado, e aí então tudo vai acontecer. Há uma consagração do azeite na hora lá, e aí todo mundo unge e as coisas vão melhorar, né? Então, vai se preparando. Nós vamos avisando, vamos cadastrar as pessoas, a Fernanda, a Sueli vai tomar conta disso aí, e nós vamos pegar as pessoas, cadastrar o nome e cadastrar o telefone também, né? É uma igreja online, né? Uma igreja que agora está entrando no sistema do mundo aí, né? Mundo entre aspas, né? Na sintonia, né? Na forma de se conectar, de estar junto, né? Nós somos uma família, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Fica com Deus, meu irmão. Amanhã nós estaremos aqui de novo, amém? Se guarda, ame Jesus, faça as suas orações, né? Confie, haja por fé, viva por fé. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra, tudo é verdade e Ele o faz realizar. Fica com Deus, um abraço do Danilo, um abraço da Fernanda, um abraço da Sueli, do Davi, né? Hoje eles estão dormindo na casa deles lá, mas tudo bem, né? Eles fazem parte da nossa família aqui também, né? Então um abraço deles para você, um abraço também do Isaac, né? Do Isaac, e um abraço meu, né? O Isaac está cada dia mais e mais, né? Deus seja louvado. Estamos felizes, né? Fica com Deus, confia em Deus, seja prudente, viva pela fé, amém? Não dê lugar para nada contrário à palavra de Deus. Quando vir, você diga, para mim não, é para quem quiser, menos para mim. Para mim é aquilo que Deus diz ao meu respeito. Fica com Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Fica com Deus.